Bem, vamos então começar com o nosso estudo, né? Antes, só para deixar bem claro, lembre-se que em Mateus 22, 29, Jesus adverte, hein? Errais não conhecendo as Escrituras. Você que está acostumado a ficar com esse livrinho debaixo do braço sem ler, ou quando lê da forma apologética, querigmática, que é aquela forma falsa de ler a Bíblia, é a forma de quem não está buscando a verdade, se é mentira, você fica perguntando para o seu pastor, coisa não, você tem que ler, é você que tem que ler e entender. A Bíblia não foi feita para ser explicada. O Evangelho foi lido para você ler. Se você lesse de verdade, com os olhos, com a boa vontade de quem busca a verdade, você tinha que já invertido, visto que era uma cilada do demônio. E aí você teria até já pego, entendeu? Porque ela é uma faca e dois gumes, a forma onde você consegue as coisas de verdade, mas você consegue só rejeitando a justiça vicária. Você só consegue se dar bem na vida rejeitando a justiça vicária e rejeitando o sacrifício do inocente. Agora você vai lá e bebe sangue do inocente, é como está escrito no Evangelho, né? Você bebe para a sua própria condenação. Se você não tem discernimento, se você não sabe o que está fazendo, você está bebendo para a sua própria condenação. E o problema é seu, né? Eu não estou aqui para tirar você do seu caminho de condenação, estou só legitimando, porque um dia vão te falar, esse dia vai chegar. Você foi avisado, e você vai lembrar desse momento agora, da minha voz, desse momento, e você vai ouvir essa frase, você foi avisado. Você foi avisado. Vamos começar agora falando, né, continuando nosso estudo sobre a justiça vicária, sobre apóstolo Pascal, vamos conhecer um pouco dos fundamentos, dos objetivos de Jesus, né? Já que você diz que Jesus veio para a salvação, vamos ver se isso está no Evangelho, porque no Evangelho não está, né? Está escrito, João 9,39, e disse Jesus, eu vim a este mundo para condenação, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Não é estranho Jesus dizer que eu vim aqui para condenação? E é o que está escrito no Evangelho. Alguns evangelhos dizem juízo, mas a palavra correta é condenação. Está no dicionário da Sociedade Bíblica Brasileira. Você viu? O que você imagina? Não tem alguma coisa de errado? Não está te levantando aí dúvidas? Pô, mas como que Jesus veio para a condenação? Mas é o que está escrito aqui em João 9,39. Eu vim a este mundo para a condenação. Vamos continuar. Marcos 4,11. E disse-lhes, né, Jesus, a vós outros é dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem em parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e, ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes não sejam perdoados os pecados. Você entendeu bem? Aqui nós estamos percebendo o ânimo vingativo e condenatório de Jesus. Jesus levanta aqui, ele declara uma cilada, que ele tem a intenção de condenar pessoas através de uma cilada. Ele tem a consciência do que as palavras, do que está acontecendo exatamente com os bebedores de sangue inocente, dos zumbis, né? Dos vicários. Eles estão ouvindo uma palavra e não estão entendendo. É o que pode acontecer com você quando você lê o Evangelho, você não consegue entender. E Jesus, é claro, ele faz isso para que você tenha a sua condenação. Veja bem, Marcos 4,11. E disse-lhes, a vós outros é dado saber dos mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam
e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quer dizer, existe uma trapaça aqui, que Jesus fala de uma maneira, ou ele tem a intenção que você não entenda. Mesmo quando o próprio Jesus legitima a sua condenação, ele não quer que você descubra, para que você não deixe de ser condenado. Ele tem a intenção que você seja condenado, né? Vamos continuar lendo. Mas sobre a personalidade, os objetivos de Jesus. Você que pensa tanto que Jesus veio aqui para te... que Jesus a qualquer preço quer te salvar, quer te levar para o paraíso, fazer você uma pessoa nova, uma pessoa feliz. Você veja bem, o Evangelho não está dizendo isso. E essa imagem, e essa história é uma história inventada, é uma história paralela, que não está dentro do Evangelho. Isso é uma propaganda falsa. Ela não existe no Evangelho. No Evangelho não existe Jesus. Jesus é racista. Jesus chama uma menininha doente, compara uma menina doente a uma cadela, porque ele é racista, ele chama a menina de cadela, né? Jesus é racista. Então, de um tipo de pessoa maligna, como está no Evangelho, você não pode esperar coisa boa. Mas você não conhece esse perfil, essa personalidade de Jesus, porque você não lê o Evangelho. Mas vamos ler aqui, Lucas, capítulo 12, versículo 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Veja bem que estranho, né? Jesus fala claramente, ele veio lançar fogo sobre a terra. O que é o fogo? É a desgraça, é a destruição. E o que ele mais quer é ver a terra, o ser humano, pegando fogo. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que isso se realize. Supondes que vim trazer paz à terra? Não, eu vou, afirmo, antes a espada, a divisão. Veja a personalidade, o objetivo maligno que tem esse Jesus. E você tem aquela imagem de uma pessoa doce, uma pessoa super misericordiosa que vai te salvar, e isso não existe. Você está enganado. Quem escreveu o Evangelho foi Satanás. O Evangelho pertence a Satanás. Vamos continuar. Eu já falei várias vezes que o Evangelho é um contrato e você tem que obrigatoriamente cumprir até o último dia de sua vida todas as regras que são impossíveis. E você pensa, tirando da sua ilusão, da sua fantasia, né, do seu estado de tormento que você pode estar passando, que Jesus é bom e vai te perdoar de qualquer erro. Isso nunca vai acontecer. O Evangelho não existe esse perdão. Uma vez que você aceita o Evangelho, você tem que seguir as ordenanças da lei à risca, sobre o risco de ir para o inferno. Vamos entender quais são as suas obrigações, algumas obrigações? Lucas 6, 29. Ao que te bate numa face, oferece também a outra. E ao que te tirar a capa, deixá-lo levar também a túnica. A todo o que te pede, e se alguém levar a tua capa, não entre em demandas. Veja bem, o que Jesus está falando aqui, que se alguém te pedir uma coisa, você tem que dar, você nem pode pedir de volta. Isso aqui é uma ordenança. Você tem que ser dessa maneira. O dia que você não fizer isso, você está condenado. Lucas, capítulo 6, versículo 29. Ao que te bate numa face, você oferece a outra. Você entendeu? Se alguém te agredir, se alguém te roubar, se alguém fizer qualquer mal, para você seguir a regra ao Evangelho, você dá a outra face. Você tem que, se a pessoa te roubar um bujão, você dá o fogão. Você está entendendo? Você dá o fogão todo. Se alguém te roubar o videocassete, enfim, o DVD, você dá a televisão, você dá o som. Essa é uma ordenança. E isso aí não é brincadeira. Você vai ver que eu vou continuar lendo e você vai ver que isso não é brincadeira. Se você quer seguir a Jesus, você tem que ser um mendigo. Mendigo. Se você não é um mendigo, se você não dorme na rua, né,
no chão, com aquele papelão coberto de jornal, você já quebrou o contrato. Porque para seguir Jesus você tem que ser um mendigo. Você não pode ter nada. Mendigo, mas é mendigo mesmo. Não é você morar num lugar pobre, viver de aluguel, não ter casa própria, morar num lugar ruim. É mendigo, morar na rua, viver de esmola, pedir esmola. Só assim você estará atendendo a ordenança de Jesus. É o que está escrito aqui. Se alguém tirar a roupa, você dá o que tem, você fica pelado, você fica sem nada. A todos que te pede, você dá. Você não pede de volta, você não vai entrar em confusão. Isso é uma ordenança. Você tem que ver dessa maneira, você tem que ser mendigo. Você duvida? Não existe. Não existe teologia da prosperidade. Isso é uma heresia. Isso é um absurdo. Jesus está mandando, é uma ordenança. Se isso não vale, não vale nada. A sua salvação também não vale. Você não está entendendo? É difícil entender. Porque se Jesus falou aqui, isso não é verdade, isso não procede, isso não precisa ser cumprido, nada no Evangelho é verdade. Tudo é vão, tudo é inútil. Mateus 18, 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas não somente até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Nossa, você viu? Quer dizer que você jamais vai poder reclamar nada. Você não pode reclamar de nada. Se você for roubado, tudo que você sofrer, entendeu? Você não pode reclamar. Você tem que perdoar. O dia que você não perdoar, ou se você tomar uma atitude, se alguém te roubar, se o vizinho fizer qualquer coisa contra você, você souber, foi o vizinho, ele fez na sua frente, você não pode ir na delegacia da queixa. Se você trabalhar, o patrão não te pagar, você não pode ir no Ministério do Trabalho e reclamar. Porque aí você vai quebrando o Evangelho. Se você comprar uma casa, depois você for passado para trás, você não pode entrar na justiça. Você não pode reclamar, você não pode usar a justiça, você não pode usar a polícia para reclamar de ninguém, você tem que perdoar. Todo mundo, não é, isso aí é todo mundo sabe que é o seu inimigo. Você tem que fazer, não é só para o seu amigo, é para o seu inimigo. Isso aí não precisa ser seguido. Meu amigo, se isso não é verdadeiro, se não é para ser seguido, o Evangelho todinho é uma fraude. Ou você aceita ele todo, como ele foi dito, que é Jesus falando, ou nada é verdadeiro. Ou isso é verdade, e tudo no Evangelho tem fundamento, é eficaz, ou tudo é falso, é inútil. Então, você transforma-se num mendigo. Mas é como um mendigo que você vai entrar no céu. Mas eu não sou mendigo, mas eu também não sou rico. Eu vivo de aluguel, eu não tenho carro. Mas peraí, você tem uma casa para morar? Você está reprovado, você já está condenado, você tem que morar na rua. É isso, só quem mora na rua. E eu vou provar isso. Jesus disse, Mateus 5,14, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orais pelos que te perseguem. Então, se você tiver uma pessoa que está querendo tirar sua esposa, tirar seu marido, você não pode fazer nada, você tem que orar para aquela pessoa. As pessoas têm inveja, as pessoas que te prejudicam, você não pode reclamar. Por exemplo, você não pode reclamar de mim, por exemplo. Você tem que assistir vídeo. Se você achar que eu não vejo a hora dessa desgraça desse Evangelho, entendeu? Dessa praga de Jesus acabar, entendeu? Você tem que agradecer, você tem que orar por mim, mas você não pode pegar e falar mal de mim, e me criticar, arrumar meios de me criticar, porque quando você faz isso, você caiu na cilada, porque você quebrou o Evangelho, você está condenado. Mas você já está condenado, você sabe muito bem, a sua vida não vai bem. Sua vida é cheia de sofrimento, você é uma pessoa muito recalcada, você é uma pessoa que vê que as pessoas são felizes, sorrisem, e você vai para a igreja, você dá seu dízimo, você dá sua oferta, você faz tudo, e você está sempre na pior, é o sal da terra, você é o sal que está sendo pisado pela humanidade, pelos homens, por Deus, você está sendo o último, você está sendo